Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade na aula sobre romantismo no Brasil, focado aí na prosa, tá? Então vamos lá. A prosa romântica brasileira está dividida em 4 tipos de romance. Nós vimos na última aula sobre isso, falamos sobre isso. Vamos ver então essa divisão da prosa brasileira. Nós temos a prosa aí, o romantismo urbano, nós temos o romantismo indianista, nós temos o regionalista e o histórico, tá? E o romantismo também é dividido em fases. No Brasil e em Portugal, ele é dividido em 3 fases. Em Portugal, nós vimos que temos a primeira fase, que é caracterizada pelo nacionalismo, a segunda fase pelo sentimentalismo exagerado e a terceira fase pela temática social pré-realista, né? E no Brasil, essas características aí vão se manter, porém elas serão adaptadas à realidade aqui do Brasil, né? Então nós temos a primeira geração, que é marcada pelo nacionalismo e pelo indianismo. Nós temos a segunda geração pela temática do amor e da morte, e a terceira geração pela poesia social e abolicionista. Então na última aula nós vimos sobre isso aí, tá retomando um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Então, o romantismo no Brasil, com relação à prosa. As gerações de poetas românticos dividiram o holofote com os romancistas. Tá? Nós temos os poetas e os romancistas, aqueles que vão escrever as prosas, que produziram 4 tipos de romance, certo? Aqueles que nós vimos ali no início. E agora nós vamos focar em mais 2. Na última aula nós falamos sobre 2, e na aula de hoje nós vamos falar sobre mais 2, que é o romance indianista e o romance regionalista, tá? Então, o romance indianista faz parte do projeto de construção de uma identidade artística brasileira. Dessa forma, o herói ou a heroína, ele é indígena, daí o nome, O cenário para a história de amor e para as aventuras dos personagens é a floresta brasileira. É realizada em uma reconstituição do passado histórico, em que a miscigenação ocorre de forma harmoniosa entre portugueses e indígenas. E aí nós temos alguns exemplos de obras com essa temática indianista, Nós temos o Guarani, Iracema e nós temos o Birajara, tá? Então tem essa característica, Temos o herói, ou a heroína, e o personagem ali, ele é indígena, com essa visão aí no herói, tá certo? Então, o romance indianista, protagonizado pelo índio romântico, herói da nação e representante do Brasil e dos brasileiros. A exaltação da natureza é característica importante e componente da estrutura espacial da narrativa, uma vez que a valorização da pátria é reforçada pelo enaltecimento das paisagens brasileiras. São exemplos os romances Iracema, o Guarani e o Birajara, também conhecidos como trilogia indianista, de autoria de José de Alencar, tá? Que é um nome aí bem forte dentro da nossa temática aqui romancista, Então, dentro do romance indianista, nós temos essas características. É o índio como herói, como representante ali daquela obra. E vai ser voltado dentro aqui das características do Brasil. Então, com a forte valorização da natureza, cores da época, retratando bem essa questão patriótica, levantando bem as características que esse país tem dentro das obras romancistas, tá? Então a primeira geração, que é nacionalismo, ufanista e indianismo, vai tratar justamente sobre isso, Fruto de um desejo de emancipação e autonomia, o romantismo brasileiro tem fortes traços nacionalistas, porque eles querem o quê? Sua autonomia, exaltar suas qualidades, A empreitada romântica envolve o desejo de construir uma identidade nacional. Muitas vezes essa vontade manifesta-se com certa lusofobia, ou seja, uma rejeição à herança cultural portuguesa, em prol da criação de uma tradição cultural brasileira e de uma idealização da pátria, de modo a promover apenas as suas qualidades. Então, a primeira geração dos românticos brasileiros, portanto, é marcadamente nacionalista, expressando-se notadamente com base no ufanismo e no indianismo, ou seja, nesse desejo de mostrar sua pátria, valorizá-la, a pátria. O ufanismo está relacionado a isso,
essa questão de ser patriota mesmo, tá? E colocando o índio ali como personagem central. Embora Gonçalves de Magalhães tenha sido considerado o primeiro romântico brasileiro, Gonçalves Dias é um dos principais expoentes da primeira geração romântica, consolidando o movimento no Brasil. Um de seus poemas mais famosos, Canção do Exílio, expressa a idealização da pátria e tornou-se icônico na cultura brasileira por emprestar 2 versos ao hino nacional. E aqui nós temos a Canção do Exílio, bem conhecida, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí continua, tá? Gonçalves Dias. Então, percebe aqui a hipervalorização da pátria, essa questão da identidade nacional mesmo, exaltando as características do lugar, tá certo? Então, Gonçalves Dias é ainda o autor de inúmeros poemas indianistas, tá? Tá relacionado, porque ele foi o primeiro a iniciar esse processo aqui dentro da poesia, tá? Na prosa nós temos o José de Alencar, né? O índio foi eleito como a figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como o colonizador europeu e o negro como escravo africano. Então, dentro dessa perspectiva de nacionalismo, o índio era o brasileiro nato, né? Local mesmo. Os outros foram apenas entrando dentro desse contexto. Assim, o índio foi considerado o quê? Como o único e legítimo representante da América. Dessa maneira, o romance brasileiro encontrou o índio a expressão da nacionalidade autêntica, de amor exacerbado à terra e defesa do território. Em sua singularidade, o índio foi usado como símbolo de bravura e honra. Incorporar a tradição indígena à ficção era a autêntica expressão de nacionalidade, impulsionando contribuições na prosa e na poesia. Tá? Então, as principais características nós temos o nacionalismo, estética nativista, exaltação da natureza, idealização do índio como figura nacional, europeizado e quase medieval, temas históricos, resgate de lendas, contato do índio com o europeu colonizador. Então, assim, por mais que eles considerassem o índio como sendo esse ser próprio e legítimo aqui da nossa terra, porém ele foi desenhado ali, imaginado, europeizado, com traços europeus, né, e quase medieval, buscando ali realmente essa questão do herói, forte, alto, né, bonito, bem robusto, dentro daquela visão que eles têm europeizada, né, porém com as características dos índios locais, com penas, né, com a pele mais rosada, tá? E aí vai. Então, e o romance regionalista? No regionalismo, né, o homem do campo, ignorante rude, é o herói nacional. Os personagens reproduzem a fala típica de regiões do Brasil. As características de uma sociedade rural e patriarcal são apresentadas aos leitores e leitoras urbanos. O romancista tem o objetivo de mostrar o Brasil aos brasileiros. E assim como no romance urbano, o par romântico precisa vencer um obstáculo para alcançar as felicidades amorosas. Dentro do romance, né? Por isso romance, porque tem sempre um casal ali enfrentando uma diversidade e no final eles vencem, né? Então nós temos aqui alguns exemplos, como a Escravizaura, o Gaúcho, né, Inocência, de romances regionalistas, que vão tratar características de regiões do Brasil, tá bom? Então, o romance regionalista ele é marcado pela busca do redescobrimento do Brasil e sua diversidade regional e cultural. Constitui uma das mais importantes e frequentes na literatura brasileira. Tem um vínculo direto com real expressão utilizadas ainda hoje. Tá? E as características exploram o nacionalismo literário, já encontrado no indianismo, mas, diferente das demais correntes do romantismo, não sofre as influências europeias. Tá? É fruto da tomada de consciência dos valores específicos da cultura brasileira e está ligado às particularidades de grupos sociais em suas diferentes regiões. Então, essa corrente ela apresenta as especificidades de clima, costumes e língua diferente entre si em um país, né? Que, por ter dimensões continentais, tem imprensa a diversidade. Então, aqui nós temos, o que ele quer dizer com isso, né? Dentro do Brasil, como nós conhecemos hoje,
cada local do Brasil é um jeito diferente de tratar, né, de se comunicar, de falar. Cada lugar tem sua forma, tem sua particularidade. E os textos regionalistas, ele quis mostrar isso aí para o Brasil inteiro. Colocar ali, por exemplo, ali da região gaúcha, apresentar as características daquele lugar, o jeito de falar daquele lugar, e mostrar para o restante do país que dentro desse Brasil existem outros Brasis que vão se juntando para formar esse único país. Então ele exalta a qualidade daqueles estados ali diferentes. No Rio de Janeiro eles são de um jeito, né, lá no sul eles são de outro, aqui no norte de outro jeito. Tá? Então essa é a característica dessas obras, tá? Então, entre as obras nós temos, que vão marcar ali essa corrente literária, nós temos o Ermitão, de Muquem, de Bernardo Guimarães, publicado em 1865, sendo cronologicamente o primeiro a marcar o estilo. Então, a obra mais conhecida do autor é, contudo, A Escrava Isaura, romance onde ficam implícitas as posições abolicionistas de Guimarães. Tá? Então, nós temos aí esse primeiro Ermitão, de Muquem, como sendo o primeiro dentro dessa temática. Porém, desse autor, a obra mais conhecida é A Escrava Isaura, né? Trata também dessas questões regionalistas. A outra importante dessa corrente é Inocência, de Visconde de Taunaí, publicada em 1872, né? Carregado de elementos estéticos do regionalismo. Inocência explora os costumes e a fala sertaneja, além da beleza exuberante e exótica do Brasil central. O interior do país também está no protagonismo de O Cabeleira, de Franklin Távola, publicada em 1963. A obra retrata o cangaço no Nordeste brasileiro. Então temos algumas obras aí, alguns exemplos que vão trazer essa temática para dentro dos seus textos, que vão ali marcar, né, as características de cada região. Tá? Nós temos aí o Cabeleira, né, tratando o Nordeste. Nós temos Inocência ali tratando elementos regionalistas de outros lugares, tá bom? Então, e assim vai, Escrava Isaura, tá? São obras que são conhecidas, nós podemos aí perceber e ver essa identidade regionalista dentro desses textos, tá? Entre as principais características e influências do romance regionalista, nós temos o único romance a não sofrer influências das vanguardas europeias, é arquitetado com o intuito de tomar valores específicos de culturas locais, né, do Brasil, ligado diretamente a grupos sociais, apresenta o clima, os costumes e as gírias daqui, expressa a diversidade social, cultural e regional aqui do Brasil, sempre esteve muito presente em folhetins periódicos, tá, semanais ali da época. O objetivo dos autores era o quê? Fixação cultural das regiões aqui do Brasil, tá? Então, exercitando do dia, faça aí a leitura, tá? Vou deixar um tempinho para vocês lerem. E vamos ver, então, com relação à valorização do romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais. Sabe-se que o romance, qual dessas aí vai ser? O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso de vocábulos pela tomário local, né? Expressando a vida do homem em face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos, tá bom? Então, não deixem de acessar a plataforma Eduque e até mais.